Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Hare Krishna. Best Kirtan of Prabhupada chanting. É tão bom cantar uma Mahamantra ouvindo Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Bom, estamos ao vivo. Estamos aqui no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Já temos aqui a auspiciosíssima presença dos nossos irmãos Marcelo Magalhães e Marcos Maria Branquinho, minhas humildes reverências. Hoje nós vamos fazer uma meditação a respeito do verso número 4 do Srimad Bhagavatam, do canto 3, capítulo 21. Canto 3, capítulo 21, Srimad Bhagavatam. Espero que aí o áudio e o vídeo estejam bons, que tenhamos aí a voz. Ah lá, Marcelo Magalhães, som e vídeo bons, Hare Krishna. Vamos lá então. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Gope Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hi Krishna Karuna Shindo Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Ó meu querido Krishna, amigo dos aflitos, fonte da criação, tu és o Senhor das Gopis, amante de Radharani, ofereço então as minhas respeitosas reverências. Dinabando Jagapate, amigo dos aflitos, fonte da criação. Acho lindo isso. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrashabhanu Shutidevi Pranamami Haripriye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra ouro derretido, rainha de Vrindavana, filha do rei Vrashabhanu, muito querida pelo Senhor Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Iti Namine. Namaste Guru Prestaya Hidrayananda Padasharaye Prabhupada Karuna Shakti Gita Shara Prasharine. Narayanam Namaskritya Naranchayava Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayana Udiraye. Antes de recitar o Srimad Bhagavatam, o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e aqui com acréscimo de nosso querido Prabhu Paravyomadasa, a Srila Prabhupada, o propagador. Nasta Praeshu Abradeshu Nityan Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloki Bhakti Bhavati Naistiki. Assistindo então regularmente aulas sobre o Srimad Bhagavatam, prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase completamente destruído. E o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelecerá como um fato irrevogável. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Khadhamayam Dadati Shwapadantikam. Quando Srila Rupa Goswami Prabhupada, que estabeleceu neste mundo material a missão de cumprir o desejo do Senhor Chaitanya, me dará abrigo sob seus pés de lótus. Om Ajnana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshur Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento. A ele, então, eu ofereço as minhas mais sinceras, humildes e amorosas reverências.
Nosso verso de hoje, antes de mais nada, mais uma vez, Marcos Maria Branquinho, Marcelo Magalhães, nosso queridíssimo Siksha Guru Haridarshan Dasa, Sérgio Azevedo, minhas humildes e humildes reverências a todos vocês que estão aqui na página do Facebook da ISCOM Rio de Janeiro. Essa página que é propagadora dos raios luminosos da lua transcendental de Shri Chaitanya Mahaprabhu nessa terra. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 21, verso de número 4. Bom dia, Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Fernando Araújo da Silva, Hare Krishna, minhas reverências, sejam muito bem-vindos. Verso 4, Srimad Bhagavatam 3:21, verso 4. Tashyam Shavai Madha Yogi Yuktayan Yoga Lakshanaha Sarchara Sasarja Katitha Viryam Tanme Shushru Shave Vada. Sinônimos: Tashyam, nela, Saha, Kardama Muni, vai, de fato, Maha Yogi, Mahayogi, yogi místico, Yuktavan, dotada, Yoga Lakshanaha, com os 8 sintomas de perfeição yógica, Sartsaja, propagou, Katidha, quantas vezes, Siriam, Viryam, progene, Tat, esta narração, a mim, Shushru Shave, que estou ansioso por ouvir, Vada, conta. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Quantos filhos teve aquele grande yogi com a princesa que era dotada das 8 perfeições nos princípios do yoga? Por favor, conta-me essa história, pois estou ansioso por ouvi-la. Comentário dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Vidura indaga aqui acerca de Kardama Muni e sua esposa Devahuti e acerca de seus filhos. Descreve-se neste verso que Devahuti era muito avançada na prática do yoga óctuplo, Ashtanga Yoga. As 8 divisões da prática de yoga são descritas como: 1. Controle dos sentidos. 2. Estrita observância das regras e regulações. 3. Prática de diferentes posturas sentadas. 4. Controle de respiração. 5. Afastamento dos sentidos dos objetos dos sentidos. 6. Concentração mental. 7. Meditação. 8. Autorrealização. Após a autorrealização, há 8 fases perfectivas posteriores, chamada Yoga Siddhis. O esposo e a esposa, Kardama e Devahuti, eram então avançados na prática do yoga. O esposo era Mahayogi, grande místico, e a esposa era Yoga Lakshana, ou seja, uma pessoa muito avançada no yoga. Eles se uniram e produziram filhos.
Antigamente, após aperfeiçoarem suas vidas, grandes sábios e pessoas santas costumavam ter filhos. De outro modo, observavam estritamente as regras e regulações do celibato. O brahmacharya, observância das regras e regulações do celibato, é necessária para a perfeição da autorrealização e do poder místico. Não há recomendação nas escrituras védicas de que alguém pode continuar desfrutando do gozo material dos sentidos simplesmente para satisfazer os seus próprios caprichos, como bem entenda, e, ao mesmo tempo, tornar-se um grande meditador pagando algum dinheiro a um patife. Om Ajnana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chaksur Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com archote do conhecimento. A ele ofereço as minhas mais humildes e sinceras reverências. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Haribol. Muito obrigado pela paciência, pela benevolência de vocês estarem me ouvindo. Hoje nós temos uma mensagem muito importante, algo de extrema relevância para o momento em que estamos vivendo na nossa sociedade. Há muita confusão, há muita briga, muita dissensão, há muita falta de carinho, de respeito, de amor entre as pessoas da própria família. Há muitos homens, muitas mulheres, homens e mulheres que estão vivendo, perdidos neste mundo, buscando aí de toda forma possível satisfazer o gozo dos sentidos, se afastando cada vez mais de Shri Krishna, da verdade absoluta, de uma vida santa, de uma vida pautada nos princípios védicos. Eu só vou pedir um minutinho da gentileza de vocês, só vou fechar uma porta aqui que está entrando um barulho, eu não queria atrapalhar a transmissão. Só um minutinho, é bem rápido. Uau, pronto, portinha fechada. Muito obrigado, Hare Krishna. Bom, iniciando então a nossa meditação, vale a pena lembrar Devahuti. Devahuti, o Srimad Bhagavata, ele fala que Swayambhuva teve 2 filhas, além de Devahuti. E Akuti e Prasuti também desposaram para Japatis, para que pudessem produzir um imenso número de filhos para povoar o universo. Já começamos aí com um motivo claro, uma intenção, uma missão na Terra. Kardama Muni. Então, o Srimad Bhagavatam fala que o sábio Kardama, que era o esposo da grande Devahuti,
Ele se manifestou da sombra de Brahma. Então nós estamos aqui tratando de um casal, além de extremamente avançados, como disse o verso, né? Yogis, Maha Yogis, também estavam se unindo por conta de uma missão nessa terra. Não era porque um era elegante, bonito, charmoso. Não é porque ela era elegante, bonita, charmosa. Embora fossem, e nada impede que as pessoas sejam quem são, existia um motivo espiritual para que a união deste casal fosse levada a contento. Só um parêntese sobre o nascimento de Kardama, que manifestou-se da sombra de Brahma. Prabhupada explicou que, embora um dos 3 modos da natureza material seja sempre proeminente, ele nunca se apresenta incontaminado por outro. Então, mesmo na mais proeminente existência das 2 qualidades inferiores, os modos da paixão e da ignorância, às vezes também o modo da bondade, ele se infiltra. Então, todos os filhos gerados do corpo ou da mente de Brahma estavam nos modos da paixão e da ignorância, mas alguns deles, como Kardama, o nosso personagem, nasceram do modo da bondade. Não, não pode parecer, né, que eu fiz aqui uma apresentação de Kardama Muni, nascido apenas da sombra de Brahma. Sem essa explicação ficaria um pouco confuso. Assim como Narada, que nasceu do estado transcendental de Brahma. Então, lembramos do verso anterior, logo no comecinho do capítulo. Vidura uvacha, swayambhu vashya cha manor, vansaha parama samataha, katyatam bhagavan yatra maitunenaidire prajaha. Ou seja, Vidura disse, a linhagem de Swayambhuva Manu era muito estimada. Ó sábio adorável, peço-te a bondade de me relatar acerca desta dinastia, cuja progenie multiplicou-se através do intercurso sexual. Nosso propósito de hoje é entender essa questão, às vezes muito polêmica, mas comum, muito prática, podemos dizer, algo inerente à nossa vida humana, e que, através dos preceitos chástricos, que nos situam a partir do correto, do belo, do perfeito, na verdade, que nos ajudam, através do conhecimento, a tirar a ignorância dos nossos olhos, como nós rezamos agora há pouco, né, através do archote do conhecimento, abriu os meus olhos, que estavam obscurecidos pela escuridão da ignorância. Nos faz, então, esse conhecimento chástrico a estarmos vivendo, sempre evoluindo e, acima de tudo, tendo a nossa vida pautada, focada no principal, naquilo que para nós é caro, naquilo que para nós é muito precioso, naquilo que nós não podemos perder. Nossa vida em consciência de Krishna. E como Prabhupada dizia,
a cada passo há um perigo. E um dos grandes perigos da contaminação da vida humana é realmente a luxúria. E entre as luxúrias, a principal delas, que é o gozo dos sentidos através das relações sexuais. Se não vejamos as palavras de Srila Prabhupada, ele diz: a vida sexual regulada para gerar boa população é digna de ser aceita. Na realidade, Prabhupada explica, Vidura não estava interessado em ouvir história de pessoas que se ocupavam em vida sexual, mas estava interessado na progenie de Swayambhuva Manu, porque naquela dinastia que havia povoado a terra através de relações sexuais, apareceram excelentes pessoas, homens e mulheres, devotos e devotas, reis maravilhosos, que protegiam seus súditos com muito cuidado, com conhecimento espiritual. Por isso, ouvindo a história de suas atividades, as pessoas se iluminavam. Uma expressão usada por Prabhupada a esse respeito é Parama Samataha, que indica que a progenie criada por Swayambhuva Manu e seus filhos fora aprovada por grandes autoridades. Em outras palavras, a vida sexual para criar população exemplar é extremamente aceitável e recomendada por todos os sábios, acharyas anteriores, autoridades das escrituras védicas, entre aspas, disse Srila Prabhupada. Vejamos agora um excelente comentário lá do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, lá do primeiro capítulo. Quem disse? Shri Vishwanatha Chakravarti Thakura discorreu sobre a psicologia sexual original. Mais profundo ainda, discorreu sobre a psicologia sexual original e pura. Olha que tema, hein? Para os psicólogos aí de plantão. Segundo Vishwanatha Chakravarti Thakura, que discorreu sobre a psicologia sexual original e pura, Adi Rasa. Adi Rasa. A raça pura e original. Desprovida, disse ele, de qualquer enebriamento mundano. Toda a criação material funciona sob o princípio da vida sexual. Na civilização moderna, a vida sexual é o ponto focal para todas as atividades. Para onde quer que nos voltemos, vemos a vida sexual predominante. Portanto, a vida sexual não é irreal. Sua realidade é experimentada no mundo espiritual. A vida sexual material não é mais nada do que um reflexo pervertido do fato original. O fato original é a verdade absoluta, e deste modo, a verdade absoluta não pode ser impessoal. Não é possível ser impessoal e ter vida sexual pura. Consequentemente, os filósofos impersonalistas
dão ímpeto indireto à abominável vida sexual mundana por terem enfatizado em excesso a impessoalidade da verdade última. Em decorrência disso, em consequência disso, diz Chakravarti Thakura, homens e mulheres sem informações da real forma espiritual do sexo têm aceitado a pervertida vida sexual material como o máximo de tudo. Há uma distinção entre vida sexual na condição material doente e a vida sexual espiritual. Sabe quando Prabhupada nos falava dos presentes inigualáveis, aqui eu estou saudando ISKCON Rio de Janeiro, acredito que seja nosso querido Siksha Guru, Paravyoma Dasya Goswami, e também a nossa Goswami Sundarangi Devidasi, nossa Siksha Guru, e quem sabe ainda a primeira guru iniciadora de devotos feminina da ISKCON do Brasil. Eu me lembro a Sundarangi lá nos Estados Unidos, na frente da lojinha, da onde foi o primeiro templo de Srila Prabhupada. Ela fez um discurso ali muito emocionado com o seu cinegrafista, seu personal cinegrafista gravando ali na Presentes Inigualáveis, não é? Prabhupada tinha muito disso, presentes inigualáveis. E um dos presentes inigualáveis que ele nos ofereceu foi exatamente esse: nos ensinar que a vida material ela é um reflexo pervertido da vida espiritual, para que pudéssemos ter olhos para olharmos a vida espiritual na vida material e transcendendo o nosso olhar para as coisas materiais e enxergar a doçura da vida espiritual verdadeira. Olha que mágico, olha que incrível isso. Incrível, você está aqui pregando Srimad Bhagavatam e a sua esposa, Ramante, te traz um chazinho quentinho, porque a sua voz está meio rouca. Então, a vida sexual mundana, ela é demoníaca. Ela traz progênie indesejada. Ela traz graves marcas no coração e na vida das pessoas. Ela acaba com o emocional das vidas. As pessoas estão adoecendo. As pessoas estão enlouquecendo. As pessoas estão caminhando rumo ao inferno por estarem tão apegadas a esse vício que é chamado hoje vida sexual, indo para o inferno realmente, matando as pessoas por conta do apego. Não, esse corpo é meu, é para o meu desfrute. Quando a pessoa quer se livrar da pessoa, seja homem, seja mulher, ele vai lá e mata a pessoa, porque ele não aceita a separação. Então, vida sexual na condição material doente e vida sexual espiritual. Este Srimad Bhagavatam gradualmente elevará o leitor, disse Prabhupada, ao estágio máximo de perfeição da transcendência, capacitando os leitores e devotos a transcender os três modos das atividades materiais: ações fruitivas, filosofia especulativa e adoração de deidades funcionais, como se inculca nos versos védicos. Marcos Maria Branquinho, esposa amante.
Na verdade, a minha esposa Ramante. Esposa Ramante. É muito lindo isso. Olha só, nós acabamos de ver aqui a psicologia sexual original e pura, Adhirasa, de Vishwanatha Chakravarti Thakura. Srila Prabhupada foi muito bondoso com a gente e nos trouxe todo o conhecimento necessário para que ninguém errasse. Este Srimad Bhagavatam gradualmente elevará o leitor imparcial ao estágio máximo de perfeição da transcendência. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Não disse Prabhupada que a vida humana material é um reflexo pervertido de tudo que há na vida espiritual? Então, se formos seres espirituais vivendo no mundo material, começamos a desfrutar daquilo que não é pervertido, daquilo que é original, a começar por Deus, a suprema verdade, original, o absoluto, a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Lembramos então de algumas aulas atrás, o problemão que deu com Dite, lembram? Como dizem aí os comediantes, pintou um climão no universo. Dite, a filha de Daksha, estando atormentada pelo desejo sexual, olha, pelo próprio esposo. Não é que ela estava com desejo sexual pelo vizinho, que hoje em dia não tem mais nem um pingo de proximidade com a verdade chástrica. As pessoas são casadas e têm desejos sexuais pelas pessoas na rua. Mas olha, Dite, filha de Daksha, atormentada pelo desejo sexual, seduziu seu esposo Kashyapa, filho de Mariti, para ter relação sexual em horário inoportuno. Lembra da passagem, não é? No crepúsculo, na passagem de Shiva com os espíritos. Ó, mulher arrogante, terá 2 filhos insolentes nascidos de teu ventre, condenado. Ó, desafortunada, eles causarão lamentação para os 3 mundos. Olha o problemão que criou. Eles matarão pobres e impecáveis entidades vivas, torturarão mulheres e enraivecerão as grandes almas. O que está acontecendo no mundo hoje? Homens e mulheres arrogantes, dados ao desfrute, viciados em gozo dos sentidos. Olhemos para o mundo que nos cerca. Uma coisa horrível, as pessoas se matando, as pessoas andando na rua, atacando as pessoas no meio da rua, dentro do ônibus. Pior que os animais, porque os animais ainda têm o instinto deles. Prabhupada sempre nos alertou. A diferença dos animais é que os animais, quando estão no cio, eles uivam. E os homens não, eles buzinam os seus carros. Bhagavad Gita nos alertou. Lembra do verso? Aumento de população indesejada causa vida infernal para a família, para aqueles também que estão destruindo a tradição familiar. Os ancestrais dessas famílias corruptas caem, porque os rituais através dos quais se lhes oferecem alimento e água são inteiramente interrompidos. Ações más daqueles que destroem a tradição familiar, acabando dando origem a
progenie indesejada, ou seja, crianças que nascem, sabe, apenas frutos do desfrute sexual, do gozo dos sentidos, que não são planejados, não são desejados, não são autorizados por Deus. Todas as espécies de projetos da vida em sociedade e atividade para o bem-estar entram em colapso. Olha, o que está acontecendo? Colapso na sociedade. Uma brigaiada, uma morte atrás da outra, mãe matando suas filhas, filhos matando suas mães. Ó Krishna, mantenedor da população, eu ouvi através da sucessão discipular que aqueles cujas tradições familiares são destruídas residirão sempre no inferno. Mas o Senhor nos salva, nos acolhe, nos ensina. Com a graça de Srila Prabhupada, como eu disse aqui na oração do Srimad Bhagavatam, que Paravyoma Prabhu acrescentou no verso, Srila Prabhupada, o propagador. O que disse Chakravarti Thakur? Disse que o conhecimento desse Purana imaculado eleva a nossa condição à plataforma mais pura. Imagina. Olha só a diferença da conversa de Krishna com Arjuna. Sarva dharman parityajya manekan sharanam vraja aham tuam sarva pabebhyo mokshayishyami mashukaha. Ele chega e vai, sabe, na voadora. Não é assim que os cariocas falam? Deu uma voadora, pum, direto no peito. Abandone todas as variedades de procedimentos. Simplesmente renda-se a mim, eu o libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tema. Nós estamos carregados de reações pecaminosas. Nossas, do nosso passado, dos nossos antepassados, da vida em sociedade que vivemos antes, inclusive, de conhecermos a consciência de Krishna. Lembra-se da sua vida. Eu não sei se você teve a sorte de nascer como Vaishnava e ser criado dentro dos preceitos védicos, mas a maioria de nós não. Por isso, Prabhupada veio ao nosso encontro para dizer exatamente isso. Olha aqui, meu irmão, olha aqui, minha irmã, o que Deus está falando. Sarva dharman parityajai. Não, parityajya. Abandone tudo, todos os conceitos, todas as amarras. Tudo que você fazia e não estava dando certo. Renda-se, renda-se, renda-se a mim. Eu o libertarei das reações pecaminosas. Se o mundo não se render, vai continuar essa parafernália infernal. As palavras usadas, não tema, não hesite, não se preocupe. Ma shukaha. Liberando o nosso coração, a nossa vida, para que possamos viver em paz, sem ficar abrindo karmas. Esse conhecimento confidencial jamais pode ser explicado
aqueles que não são austeros, nem devotados, nem se ocupam em serviço devocional, e tampouco alguém que tenha inveja de mim, disse o Sr. Krishna, já no 67. Olha só. Ele não fala, abandona tudo que você sabe e vai viver sua vida. Ele fala, abandone tudo que você sabe, tudo que você acreditava, mas renda-se a mim. Renda-se. Renda-se. Pratique as suas austeridades. Seja devoto, ocupe-se em serviço devocional e ame a Krishna. Não tenha inveja dele mais. Ele é o desfrutador supremo, não você. Quando nós queremos desfrutar, principalmente dessa questão sexual, nós queremos ser deuses. E nós não podemos fazer isso, senão nunca vamos evoluir. Esse é o perigo, porque nós praticamos a nossa própria autodanação. Não é que Krishna tem prazer em criar uma lei, se você infringir a lei, ele te condena como um juiz? Não, é você. É você que é o matador da alma. Shri Isopanishad fala, Asurya Namate Loka, ó matador da alma. Não importa quem seja, tem que entrar nos planetas conhecido como o mundo dos infiéis, cheios de ignorância e escuridão. Prabhupada explica que a vida humana, ela tem uma distinção da vida animal. E Prabhupada também explicou, se alimentar, praticar sexo ilícito, se defender, se acasalar. Ah, então você não precisa mais viver a vida animal. Viva uma vida humana. Honre a oportunidade que você recebeu. E se você se encontrou com Krishna nessa vida que você está vivendo, isso é fruto de muitos e muitos e muitos nascimentos. Aqueles que conhecem essa responsabilidade, diz Prabhupada, e trabalham nesse espírito, são chamados de suras, pessoas divinas. Aqueles que negligenciam ou não conhecem tal responsabilidade, são chamados de asuras, de demônios. Em todo o universo, existem apenas duas classes de seres humanos, diz Prabhupada. Suras e asuras. O caminho dos seres é tão iluminado quanto o caminho do céu, do sol. Os seres humanos inteligentes devem sempre lembrar-se de que a alma obtém a forma de vida humana após uma evolução de muitos milhões de anos no ciclo de transmigração. O mundo material é às vezes comparado ao oceano e o corpo humano a um sólido barco projetado para poder cruzá-lo. As escrituras védicas e os acharyas, os preceptores santos, são comparados aos hábeis barqueiros que podem guiar essa nossa existência. E as condições propícias proporcionadas pelo corpo humano são comparadas às brisas favoráveis que vão ajudar esse barquinho a navegar suavemente rumo ao destino desejado. Se com todas essas condições favoráveis o ser humano não utilizar plenamente sua vida para alcançar a autorrealização, ele deve ser considerado Atmaha, o matador da alma. Shri Isopanishad adverte que, em termos claros, que o matador da alma está destinado a entrar na mais escura região da ignorância, e ali ele vai sofrer por tempos imemoriais. Vou só repetir esse trechinho, foi muito bonito.
As escrituras védicas e os acharyas, os preceptores santos, são comparados aos hábeis barqueiros, e as condições propícias proporcionadas pelo corpo humano são comparados a brisas favoráveis que ajudam o barco a navegar suavemente rumo ao destino desejado. Nossas orações diárias, cantamos todo dia. Yasha Prasado Bhagava Prasado Yasa Prasadam Nagati Kutopi. Através do prazer do Mestre, obtém-se poder extraordinário para se refere ao avanço espiritual. Olha só, meu irmão e minha irmã. Srila Prabhupada todas as manhãs querendo derramar bênçãos sobre nós. Bênçãos mais poderosas do que todo o esforço que você teria capacidade de empreender para conseguir avanço espiritual. Entregue-se à misericórdia do Senhor. Você vai dizer que não consegue entender uma mensagem dessa? Narottama Dasa Thakura diz: Guru Mukha Padmavakya Shitete Karya Aikya Aranakariha Mane Asha. Para o avanço espiritual deve-se executar a ordem genuína do mestre espiritual. Então, através desse sistema Parampara, recebemos poder espiritual proveniente diretamente da personalidade de Deus. Prahlada Maharaj recomendou Sravana Kirtana Vishnu Smaranam Padasevana Archanam Vandanam Dashyan Sakyanatma Nivedana, os processos do serviço devocional. Tenta aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. Prabhupada, ele explicou, ele abençoou, ele casou vários de seus discípulos com discípulas. Ora, vamos lá, gente. Não se deixe abater por conta dessa vontade animal de desfrute sexual. Prabhupada foi o mestre que resgatou milhares e milhares de jovens que praticavam sexo animal, usavam drogas, se intoxicavam, transformou moscas em abelhas. E ele não foi careta, ele não falou, todo mundo tem que ser celibatário. Ele foi humano e ao mesmo tempo espiritual. Falou, olha, tá bom, eu sei que vocês são jovens, que vocês têm aí a natureza animal em vocês, mas eu vou dar um presente inigualável para vocês. Vamos transformar tudo em situações espiritualizadas. Então, a própria comida. Deixe de comer carne, peixes e ovos. Passe a comer agora uma comida sem violência e aí vamos espiritualizá-la, transformando a nossa alimentação em misericórdia, prachada, gosto superior. Sai dessa vida mundana de desfrute sexual e se você realmente sentir que é o seu caminho, vai fazer de uma forma regulada, através do matrimônio. O apóstolo São Paulo falou, preste atenção, melhor é que a pessoa viva só. Quando perguntaram para ele sobre a união de duas pessoas fisicamente, ele falou, melhor que viva só. Ou seja, o melhor caminho é o brahmacharya.
O melhor caminho é você ficar exclusivamente amante do Senhor Shri Krishna e viver a sua vida estritamente espiritual. Mas o apóstolo Paulo ainda disse, tem um versículo que fala: melhor casar-se do que viver abrasado. Mais ou menos o que Srila Prabhupada fez com seus discípulos. Ó, vem aqui. Existe um preceito védico que nós lemos no início da nossa aula hoje. Imagina, foram exaltados pelos acharyas e pelos grandes sábios, Kardama Muni e Devahuti, porque se uniram, se casaram, praticaram sexo regulado dentro do casamento e ainda trouxeram almas avançadas para a terra. Toda uma dinastia de Swambhuva Manu foi exaltada. Tenta aprender a verdade, aproximando-se de um mestre espiritual. Faz perguntas com submissão, presta serviço. Almas autorrealizadas podem transmitir a nós conhecimento, porque eles se enxergam a verdade. Esse é um método que Srila Prabhupada nos deu para que possamos viver em paz nessa terra. Shri Chaitanya Mahaprabhu disse para Rupa Goswami: Brahmanda Brahmiti Kona Bhagyavan Diva Guru Krishna Prasad Paya Bhakti Lata Bidya. Enquanto atravessa a criação universal de Brahma, pode ser que alguma alma afortunada receba a semente Bhakti Lata, a trepadeira do serviço devocional. O que Srila Prabhupada fez por nós foi fantástico. Porque enquanto Chaitanya Mahaprabhu alerta Rupa Goswami que alguma alma afortunada pode receber essa semente, Prabhupada plantou em muitos corações essa semente. Através do seu próprio adubo mágico. Tudo isso vem até nós através da graça do Guru e de Krishna. Parampara ki jai, Krishna Katha ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gora Premanande. Vamos reler então aqui o início dessa nossa meditação. O nosso verso de hoje. Quantos filhos teve aquele grande yogi com a princesa que era dotada das perfeições dos princípios do yoga? Oh, por favor, conta-me esta história, pois estou ansioso para ouvi-la. Vidura indaga acerca de Kardama Muni e sua esposa Devahuti acerca de seus filhos e descreve neste verso que ela era muito avançada. E também que esposo e esposa, sendo avançados na prática do yoga, pois eram grandes místicos. Ele era Mahayogi e ela era Yoga Lakshana, ou seja, muito avançada, produziram filhos em intercurso sexual. De outro modo, é melhor observar estritamente regras e regulações do celibato. Olha o apóstolo Paulo aqui. É melhor que você não se case, melhor que você fique só, mas melhor casar do que viver abrasado. Todos os casais, os gurus recebem com amor, com carinho, eles ensinam, eles pregam. Os nossos templos hoje estão sendo dirigidos por casais maravilhosos,
com a bênção do Guru. É muito incrível tudo que está acontecendo. Não precisamos viver mais como animais na plataforma dos animais. Podemos fazer tudo como Srila Prabhupada nos ensinou, obtendo sempre um gosto superior. Antigamente, após aperfeiçoarem suas vidas, grandes sábios e pessoas santas geravam filhos, de outro modo, observavam estritamente as regras e regulações do celibato. Tá claro, não tá? O brahmacharya, a observância das regras e regulações do celibato, é necessária sim para a perfeição da autorrealização. Mas podemos receber a autorização espiritual para mantermos os nossos relacionamentos amorosos, afetuosos, companheiro, companheira, sabe? Triângulo amoroso, diferente do triângulo amoroso do mundo. Duas pessoas que estão aqui embaixo, sozinhas e longes uma do coração do outro, e conforme vão crescendo em consciência de Krishna e buscando Krishna que está aqui no alto, elas vão se aproximando, seus corações vão se unindo e os dois chegam juntos até Krishna, formando esse lindo triângulo amoroso. Os dois amando a Krishna, um ajudando o outro a subir. Não adianta você subir sozinho, você vai estar longe da sua companheira. Não adianta você subir sozinho, você vai estar longe do seu companheiro. Então é importante que os dois cresçam juntos em consciência de Krishna, se encontrem com Krishna e formem esse triângulo amoroso. Não há recomendação nas escrituras védicas de que alguém pode continuar desfrutando do gozo material dos sentidos simplesmente através de seus próprios caprichos, como bem entenda, e ao mesmo tempo tornar-se um grande meditador. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado por vocês terem me recebido em consciência de Krishna com tanto amor e carinho. Eu digo a verdade, eu não vivo mais sem vocês, devotos e devotas. Por favor, nunca me abandonem. Hare Krishna, muito obrigado. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários transcendentais. Já fiz aqui no começo da aula meus agradecimentos, até ali a nossa querida Sundarangi. Depois tivemos o Sérgio Azevedo, Fernando Araújo também. Marcos Maria Branquinho, o segmento cristão do padre Sérgio permite o casamento dos... eu acho que é para Vioma Prabhu, explicando para Marcos Maria Branquinho, a respeito da intervenção da minha esposa que me trouxe o chazinho. Sim, somos casados e a igreja anglicana permite o casamento dos padres. Ela segue o preceito do apóstolo Paulo, como eu disse. Estou naquela lila em que o homem santo se aproxima do Senhor Shiva e o vê com Parvati, sentado em seu colo, e ouve sua pregação sobre o desapego e se impressiona. Maravilhosa essa passagem. Mas no mundo, está dizendo aqui Fernando Araújo Silva, mas no mundo inteiro a taxa de natalidade está em queda. Isso é um problema na Ásia, porque os asiáticos têm um tempo de vida longo, então a população está envelhecendo. O Brasil já foi um país jovem, hoje não é mais. Basta ver as regras para se aposentar. Eu acho que não está escrito apresentar.
Fernando Araújo, mas veja bem, o que nós estamos vivendo é Kali Yuga, né? Nós estamos vivendo fruto de todo um desarranjo, de toda uma situação assim, de progênie indesejada. Então, assim, o mundo está totalmente errado. Se estivéssemos seguindo os preceitos védicos, a taxa de natalidade não estaria caindo, as famílias estariam morando no campo, estariam tendo várias pessoas jovens para trabalhar, teriam muito alimento, teriam leite, teriam ghee, teriam a força do boi, do touro para arar a sua terra, teriam muitos grãos, frutas, verduras e legumes. Mas o mundo, você vê a bagunça que está. Agora então essa coisa aí ridícula dos líderes bagunçando toda uma economia, fazendo que a gente nem sabe as consequências de tudo isso que vai acontecer, as guerras, as mortes, as crianças que foram todas saqueadas lá da Ucrânia e distribuídas como empregadas no mundo, tudo isso está fazendo um inferno na terra. Aqui também, como se defender dos ataques sensuais que todos nós estamos sujeitos nesse mundo material? Marcelo Magalhães, exatamente o que nós acabamos de ler aqui no finalzinho, acho que você perguntou antes. Olha lá, vou passar a receita do bolo. No finalzinho aqui, nós tivemos aqui uma orientação mágica. Os 9 processos de serviço devocional. Ouvir o nome e as glórias da Suprema Personalidade de Deus. Cantar as suas glórias. Lembrar do Senhor. Servir aos pés do Senhor. Adorar a deidade. Prestar reverências ao Senhor. Atuar como servo do Senhor. Fazer amizade com o Senhor. Render-se plenamente ao Senhor. Quem está praticando esses 9 processos não tem nem tempo de realizar nenhum tipo de ataque sensual, porque você não vai ficar olhando, você não vai ficar colocando a sua mente parada nas imagens sensuais que o mundo nos traz, você não vai estar assim à mercê do que passa na televisão, na internet, você vai estar assistindo aula agora, como vocês estão. Imagina, nós estamos aqui desde as 8 horas da manhã, já são 9h10. Então o que nós estamos fazendo? Vamos ver se nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo o processo de serviço devocional. Por quê? Porque nós ouvimos o nome e as glórias da Suprema Personalidade de Deus. Nós cantamos as suas glórias. Nós lembramos do Senhor, nós estamos servindo aos pés do Senhor. Nós estamos adorando as deidades do Senhor. Prestamos reverências ao Senhor. Estamos atuando como servos do Senhor. Estamos aprimorando a nossa amizade com o Senhor. E estamos prestes a nos rendermos plenamente ao Senhor. É isso. É isso que Prabhupada nos deu. Ele falava que ele andava com um receituário, né? Porque acho que como ele teve aquela experiência dele no mundo da medicina, sabe? É o receituário. Qual que é a sua doença? Eu estou doente com o vírus do mundo material. Estou doente aí com os ataques sensuais. Espera aí que eu vou te dar a receita. Ele pegava lá o caderninho dele, a canetinha dele e falava, para você são 16 voltas na japa cantando Maha Mantra. Eu tô vendo que você tá com uma febre material aí te perturbando.
Toma um banho frio, 4 horas da manhã e vai para o Mangalarati. Sabe? Ele pegou o caderninho dele e deu a receita. Não tem o que fazer, só seguir. A prescrição do médico Srila Prabhupada é que você vai se curar de todas as imperfeições e de todas as doenças e de todos os vírus que o mundo material tenta abater a nossa saúde espiritual. Otávio Daniel Neves Maia, Hare Krishna, eu vi que você entrou aí, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, por estar com a gente, muito bom, tô até com tristeza no coração agora de desligar essa live, é tão bom estar em associação com um público aí tão dileto, muito obrigado por todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não sei se Paravyama Prabhu tá aí ainda, ele tinha me feito uma pergunta. Eu não gosto de atrasar, né, a aula, que eu me comprometo, né, a fazer uma nova live, meio que seja rapidinha, para falar, acho que sobre uma dúvida que foi ventilada aí numa aula passada, aí na ISKCON Rio, sobre a questão da humanidade de Jesus, que algumas pessoas ficaram assim confusas, se Jesus era homem, se ele era Deus. Aí eu escrevi um pequeno texto, posso até enviar para ser publicado, para vocês também fazerem as suas considerações. Eu acho que agora seria inoportuno, né, a gente entrar nesse tema e prolongar aí esse néctar que nós sentimos aí a respeito desse momento. Pode fazer, Prabhu. É bom que os devotos não querem parar, né? É bom que a nossa mente fica ocupada. Então eu vou fazer a leitura de um pequeno texto sobre a humanidade de Cristo. Eu acho que foi isso, né, Prabhu, que foi feita uma pergunta, né, na aula aí na ISKCON Rio, que tinha a ver com o verso de número 1 do capítulo 21 do canto 3. A concepção de Jesus Cristo foi algo singular. Afirmam as escrituras bíblicas que Jesus não teve um pai humano, biológico, ele foi concebido no ventre de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. Até onde o filho de Maria era igual então aos outros filhos de pais humanos e quanto ele era diferente, não dá para a gente ter certeza absoluta. Apenas com base nas circunstâncias de sua concepção. O poder divino que formou o homem do pó, como diz a Bíblia, poderia formar um homem também no ventre de uma virgem. E isso é muito legal, porque a gente sabe que Deus, que o poder de Deus, ele é absoluto. Então ninguém pode negar que Deus tem o poder de criar pessoas através da mente de Brahma, através do pensamento, através da sombra, assim como também ele pode fazer com que pessoas nasçam através de intercurso sexual. Segundo as escrituras bíblicas, esse não é o caso de Jesus.
Ele não foi criado através de intercurso sexual, porque foi gerado através do poder de Deus no ventre de uma mulher pura. Mas tudo indica nas Escrituras Sagradas de que ele foi criado e nasceu como humano na Terra. Para o conhecimento de que Jesus Cristo era humano, nós dependemos do testemunho das Escrituras, e ali eu busquei algumas bases. O testemunho também da palavra inspirada é explícito para dizer que Jesus Cristo certamente foi um homem natural, mas enviado e empoderado por Deus para cumprir a sua missão na terra, como nós sabemos, através da vinda dos Shakti, Aveshas, Avataras. Ele se enquadra perfeitamente. Inúmeras passagens bíblicas declaram a humanidade de Jesus. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 22, está declarado assim: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. O que significa um varão aprovado por Deus? Significa um homem perfeito, temente, sem pecado, que nós podemos traduzir para a nossa linguagem como um devoto puro do Senhor. É um varão aprovado por Deus. E foi colocado diante dos homens. Também quando fala da mediação de Jesus entre os homens e Deus, ou seja, quando tem aquele verso conhecido que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser ir ao Pai, eu tenho como te mostrar o caminho. Ou seja, ele era detentor do conhecimento espiritual necessário para que o homem se desligasse das consequências da vida material e se apegasse, rendesse a Deus, na visão bíblica, o Todo-Poderoso. Um mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo tinha, sim, um corpo humano. Não era uma forma de humanidade disfarçada. Pois mesmo depois de sua ressurreição, quando ele cumpre a sua missão e morre na cruz, e o poder de Deus novamente, você está vendo? O poder de Deus o ressuscita dos mortos para dar testemunho de que ele era o Filho de Deus e para transmitir à humanidade a veracidade de sua mensagem. O que aconteceu? Ele chama um de seus discípulos, covarde, medroso, que não estava acreditando que ele havia ressuscitado, e falou: ó, toca aqui, olha meu corpo humano, está intacto. Não era um corpo espiritual, era um corpo humano. Seu corpo não era uma forma de humanidade disfarçada, pois mesmo depois de sua ressurreição, ele disse: apalpai-me e verificai. Por quê? Porque um espírito não tem carne nem ossos, vede como eu tenho. Um autêntico corpo humano que sofreu o peso e a dor da cruz, que foi encravado pelos espinhos e pelos pregos, um corpo verdadeiro traspassado pela lança dos
soldados romanos, que recebeu aromas e especiarias no sepulcro para que não cheirasse mal. Mas, através do poder de Deus, ressuscitou dentre os mortos. Era um corpo humano ressurreto. Era sustentado por alimentos. Diz que Jesus teve fome. Jesus teve sede na cruz. Ele teve sede, ele pediu água e deram vinagre para ele beber, para aumentar o seu sofrimento. Porque a missão de Cristo era, através da expiação do corpo, resgatar toda a humanidade pecadora. Ele estava sujeito à fome, a cansaço. Diz que ele precisava dormir, necessitava do sono como um corpo humano. Tudo isso está na Bíblia. As aves têm seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tinha onde repousar a sua cabeça. Jesus Cristo tinha, claro, uma natureza divina, assim como todos nós. Nós não somos partes e parcelas do Senhor. Nós temos uma alma espiritual e devemos entender que não somos o corpo. E Jesus veio ensinar isso. Olha, eu não sou esse corpo, eu sou uma alma. E ele então mostrou todas as dores e os sofrimentos que o corpo pode receber e fez-se cumprir a passagem do Bhagavad Gita quando Krishna fala para Arjuna: mas a alma não pode ser dobrada, não pode ser morta, não pode ser afogada, não pode morrer a alma na cruz do Calvário. Então Jesus veio mostrar que aquele que vive como alma eterna vence a morte, porque a alma é eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento. É claro que a estrutura material não tem sabedoria em si mesmo, tudo vem da alma. E foi isso que ele nos ensinou. Cristo não assumiu natureza dos anjos, mas Cristo assumiu a descendência de Abraão, está escrito em Hebreus capítulo 2:16. E assim vai, diferente de tudo que nós possamos tentar entender. Foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele passou por todas as ilusões de Maia. A diferença é que ele, por ser empoderado por Deus, por ser filho de Deus, como disse Prabhupada, ele não sucumbiu à ilusão. Pois foi assim como Adão vivia antes da queda. Adão, segundo os relatos bíblicos, ele tinha uma vida tranquila, pacífica, e Deus falava com ele todos os dias. Ele tinha acesso direto com Deus, mas Deus tinha pedido para ele não desobedecer, e ele desobedeceu. E através da desobediência, através do nosso condicionamento material, através da nossa própria vontade em desfrutar das coisas materiais, do gozo dos sentidos, nos afastamos de Deus.
Por isso Jesus na Bíblia é chamado de o segundo homem. Assim como Adão foi o primeiro e perdeu a condição de devoto puro, através da desobediência, então Deus enviou Jesus Cristo. Agora, sabemos que Jesus também realizou milagres. Ora, Deus demonstra que é capaz de suspender as leis da natureza e realizar o que ele queira. Então ele pode e fez essa suspensão e realizou milagres através de seu filho nessa terra. Mas não foi através de uma progênie indesejada, muito pelo contrário. E isso é mais legal ainda quando a família de Jesus, através de José e Maria, se mantém unida, porque José teve fé de aceitar o Filho de Deus no ventre de sua esposa. A geração ordinária, então, de Jesus Cristo, como Filho do homem, mas também ele teve uma geração extraordinária, porque ele era também Filho de Deus. Concepção plena pelo Espírito Santo, não produziu uma natureza intermediária entre a divina e a humana. Não era como um semideus. Simplesmente ele nasceu homem. Mas a sua alma, o seu eu verdadeiro, era de associado eterno de Deus. Filho de Deus. Cristo, como Filho de Deus, habitou na terra, na pessoa humana de Jesus Cristo, Filho humano da escolhida de Deus, Maria. Obviamente, né? Uma associada eterna de Krishna, muito especial, que estava aqui na Terra para isso. Amém? É assim que nós terminamos as mensagens na igreja. Amém, irmãos? Amém! Aleluia! Glória a Deus! Muito obrigado! Agora tivemos comentários. Foi há 2 dias atrás, na aula dada pela Krishna Mai Devidasi. Sim. Então já foi respondida, né, a pergunta. Se foi através do intercurso sexual. Ele não foi concebido por intercurso sexual segundo a Bíblia, mas nasceu como humano. Vamos ver aqui também. Há uma teoria que Jesus foi uma encarnação do Senhor Brahma, o filho, assim como Haridas Thakur, que também ressuscitou após ser açoitado em 21 mercados. Foi dado como morto. É uma semelhança muito incrível essa passagem de Haridas Thakur, porque eles falaram a mesma coisa, né? Jesus na cruz tem misericórdia dos soldados romanos e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem quem eles estão açoitando. E Haridas também disse para o Senhor: Senhor, por favor, não impute sobre eles essa ofensa. Tempo, local e circunstância. Jesus teve a via sacra, foi humilhado e apresentado em vários pontos da cidade. Haridas foi açoitado em 21 mercados.
E também Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Haridas também não poderia ter sido morto pelos soldados, e ele se finge de morto, ou ele morre por algum instante. Aí é jogado no rio Ganges, atravessa a escuridão do rio e bate lá na outra margem e sai andando, simbolizando também a morte e a inserção de Jesus nos 3 dias que ficou no interior da terra, no mundo espiritual, e quando ele sai da tumba ressuscitado. Foi muito incrível. É dito que o Senhor Brahma sofre ao ver o sofrimento das almas condicionadas. Deixa eu ver aqui. Ih, perdi aqui, peraí. Bismarck e Afonso Ribeiro, minhas reverências. Minhas humildes reverências. Eu não estou conseguindo achar aqui. Tô chegando lá. Há uma teoria. É dito que o Senhor Brahma sofre ao ver o sofrimento das almas condicionadas e desce na terra como um mártir para aliviar o karma da humanidade. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Claro, o Senhor Brahma é o Filho de Deus. A audiência leiga, diz Haridarshan Dasa, tende a dar mais atenção e respeito à mensagem dos mensageiros de Deus. Aí, que incrível isso. Não é? Do que a mensagem quando se exibe algum poder místico, como foi o caso em que o Senhor Jesus Cristo, como estratégia de pregação, teria realizado as coisas maravilhosas que ele realizou. É isso mesmo, Haridarshan. Perfeito. Rosângela Duarte, bom dia, nosso padre querido. Muito obrigado pelo querido. Jai Vaishnava, Dantana Pravanas, Marco Ferrari. Prabhupada sempre se manteve absolutamente dependente de Cristo, nunca se julgou autossuficiente. Saranagati, rendido totalmente. Exatamente, um Shakti-Avesha Avatara. Jesus também fez a mesma coisa. Pasharamuni também gerou Vyasadeva em Satyavati, que permaneceu virgem. Porque é o poder de Deus. Quem pode questionar, não é? E Deus faz de tudo, na verdade, agora vamos falar sério. Deus faz de tudo para alcançar alguns. E ainda muitos teimosos não se rendem nem a Jesus, não se rendem nem a Prabhupada, não se rendem a nenhuma das manifestações missionárias de Deus na Terra e ficam aí sendo servos da energia ilusória. Isso que é triste, é isso que nós temos que pregar contra e nós temos que levar essa mensagem de Srila Prabhupada. Muito obrigado, desculpa aí se eu causei alguma ofensa e se não reagi a contento daquilo que vocês esperavam, né, para essa aula de hoje. Gratidão, linda aula, Padre. Sundarangi, o seu coração é muito bom, querida. Eu sou apenas um servo dos servos. Sou apenas alguém que está aprendendo com vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pita, do Putra e do Paramatma. Haribo! E outra, hein? Domingo agora, domingo da ressurreição do Senhor. Estamos vivendo essa passagem, essa Páscoa. Isso que nós acabamos de lembrar com carinho. Muito obrigado pela maravilhosa oportunidade de estar falando com vocês. Srila Prabhupada aqui! Gora Premanande! Hari Haribo! Hare Krishna!